Muito boa noite, antagonistas. Olha quem está aqui comigo, doutora Janaína Pascoal. Muito obrigado aí pela presença. Eu que agradeço a honra. A gente aqui está começando o primeiro dia, né? Então aqui a maratona vai ser longa. Não almoçou, né? Não. O pessoal aqui, tá até os funcionários aqui do Senado querendo arrumar uma comidinha aqui para a doutora É que Janaína. na correria não tem fome. Eu como muito antes e depois. Olha, ela aqui passa pelos corredores, é parada a todo momento, abraçada. Então esse é o clima aqui da turma, aqui dos servidores, o pessoal aqui da casa, em função justamente do exemplo que a doutora Janaína aqui se transformou nesse processo de impeachment. Bom, vamos parar de fazer aqui esse elogio e vamos falar de coisas objetivas, né? A gente hoje, logo nessa primeira sessão, né, doutora Janaína, a gente teve esse problema, vamos dizer assim, do questionamento, né, que levou ao presidente Ricardo Lewandowski a transformar o Júlio Marcelo de testemunha à condição de informante. Então, primeiro eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos leitores o que isso representa, quer dizer, mudando essa designação, como fica o testemunho dele, quer dizer, tudo que ele falar, qual é o peso que isso tem, se muda, e aí na sequência a gente também vai abordar outros temas relacionados a isso. Mas você, nesse momento, só explicasse essa mudança, essa decisão, e a gente estava conversando aqui, a sua avaliação sobre isso. Havia necessidade dele ser transformado em informante? Então, primeiro, eu acho que é muito importante que fique claro que o ministro não transformou o Dr. Júlio de testemunha para informante em virtude de qualquer problema no trabalho dele junto ao TCU. Isso ficou muito claro, eu chamei a atenção várias vezes, o ministro deixou muito claro que não foi nenhum problema envolvendo os pareceres do procurador, as manifestações do procurador sobre as contas, então isso não foi questionado. Ele entendeu que o Dr. Júlio seria suspeito porque o Dr. Júlio fez uma pequena manifestação no seu Facebook, dizendo que estava feliz que as pessoas estavam mais maduras, né, cobrando respeito à responsabilidade fiscal. O ministro Lewandowski adotou uma posição bastante conservadora, no sentido de que Dr. Júlio, por ser membro do Ministério Público, tal qual um magistrado, não poderia emitir opiniões políticas. Então, só que o ministro Lewandowski deu à palavra política uma amplitude bastante grande. Tá? Veja, eu não estou dizendo que a decisão do ministro esteja errada. Se pegarmos assim os juristas mais antigos, né, aquela posição mais conservadora mesmo, tem respaldo, não é que está errado. Mas nos dias de hoje, né, com tanta mídia, com Face, com Twitter, com outras coisas que eu nem sei que existem, é muito comum que as pessoas opinem. Mesmo os ministros do Supremo, né, vão, por exemplo, aos programas de TV, opinam eventualmente sobre um fato político, sobre um projeto de lei, sobre uma decisão que um outro magistrado deu. Se for no site do antagonista, por exemplo, nos comentários lá, o que mais tem opinião. Então, assim, é uma decisão bastante conservadora que inaugura uma outra maneira, né, de agir diante das testemunhas neste processo. Por que eu digo isso? Porque na fase da comissão, nós adotamos um procedimento de conferir uma grande liberdade às pessoas arroladas pelas partes, né? Então nós, por exemplo, sabíamos que muitas testemunhas trazidas pela defesa tinham uma ligação muito forte com o PT, uma ligação muito forte com a presidente, assinaram, por exemplo, manifestos apoiando a presidente, escreveram textos dizendo que o impeachment era golpe. E nós, numa decisão assim de manter uma urbanidade, nós não alegamos nada disso. Claro. Agora, com o início desse julgamento, né, com essa inauguração, digamos assim, de um viés mais rígido no que diz respeito à legislação, nós nos sentimos legitimados a levantar tudo isso com relação às demais testemunhas. E faremos isso. Se a nova régua, né, para medir isso... Entendeu? Né, então, assim, eu não estou criticando, estou só constatando que é uma posição bastante conservadora que nós vamos solicitar seja também aplicada com relação às testemunhas de defesa. E aí, nesse caso, das testemunhas de defesa da Dilma, a gente trouxe com exclusividade, inclusive, algumas informações bastante mais graves, né, bem mais graves do que simplesmente manifestações de Facebook, de Twitter, etc.
pelo menos duas testemunhas, a gente está falando do Dr. Ricardo Lodge, que tem procuração de Dilma para atuar em processo no TCU. Né? E a ex-secretária do Orçamento, a Esther Dweck, a gente descobriu que ela foi nomeada a um cargo de confiança no gabinete da Gleisi. Né? Então, quer dizer, será que ela ganhou esse cargo para poder testemunhar a favor de Dilma Rousseff? Que tipo de independência ela tem? Com relação ao professor Lodge, o fato dele ser advogado da presidente, dele ter dado parecer, dele ter inclusive funcionado como assistente técnico, realmente já tira do professor a imparcialidade. Então eu entendo que ele não pode depor como testemunha. Dentro desse novo ambiente, ele não pode, vamos dizer assim. Com relação à professora Esther Dweck, a situação me parece um pouco mais grave. Pelo seguinte, quando nós soubemos disso, né, e nós tentamos levantar as datas. Sim. A professora prestou seu depoimento à comissão do impeachment, que foi agora, no dia 23 de junho. Se vocês pegarem os arquivos, ela foi uma das mais contundentes, né, bem firme mesmo. Ela foi nomeada no dia 17 de agosto. E o depoimento dela, agora, no julgamento, está marcado para amanhã. Então, assim, me parece muito sério que alguém que tenha prestado um depoimento forte, firme, né, vamos dizer assim, contundente, ela era a pessoa mais firme de todas as ouvidas, receba uma nomeação, um cargo, alguns dias depois e poucos dias antes de prestar um novo depoimento. Claro. Então é uma situação... Além dessa... assim, não sei se isso confere, mas os documentos que foram trazidos mostram que, inclusive, a doutora teria sido dispensada de assinar o ponto. Eu também não sei como é que as coisas funcionam no Senado, entendeu? Bom, ganhou um cargo, não precisa comparecer ao cargo e vai depor a favor da Dilma Rousseff. Agora, além da parcialidade dela, quer dizer, além de se configurar uma situação absolutamente incompatível, né, com esse julgamento, e que ela realmente tenha que ser afastada como testemunha. Do ponto de vista da Gleisi, como senadora, o fato dela ter oferecido esse cargo a ela no seu gabinete, isso configura o quê, doutora? Olha, eu não posso afirmar categoricamente que configura alguma coisa, porque pode ter sido uma coincidência, né? Hoje a senadora tentou fazer uso da palavra para esclarecer, então eu quero crer que amanhã a senadora venha e esclareça esse fato, até porque eu acho que toda a população tem interesse nesse esclarecimento. Claro. Se eventualmente for instaurada uma apuração, uma investigação, e se ficar caracterizado que teria havido algum tipo de favorecimento, né, todos esses cis, poderia, em tese, se falar na prática de um crime que está previsto no artigo 343, agora me deu mas é um artigo do Código Penal, é 343, porque o 342 trata da falso testemunho, 343 trata de oferecer algum tipo de vantagem para que a testemunha falte com a verdade, ou omita alguma coisa, ou acrescente alguma coisa. Não sei, né, não sabemos se eventualmente houve algum acordo dessa natureza. Claro. Mas vamos imaginar que uma investigação mostre que sim. Ela poderia ser enquadrada nesse artigo do Código Penal. Sim. Bom, cada vez os petistas eles só se colocam em situações desse tipo, né? Então, num julgamento dessa importância, a escolha de uma testemunha e a oferta de um cargo no gabinete da senadora, que é uma das principais vozes a favor da Dilma, né, contra o impeachment, não é grave, não é gravíssimo. O presidente Ricardo Lewandowski, que preside, né, a sessão que preside o julgamento do impeachment, ele vai precisar se manifestar em relação a isso, porque do jeito que está, não pode ficar. Vamos aguardar que a senadora esclareça, né? Que ela não teve oportunidade ainda, então vamos aguardar. Se for possível esclarecer, vamos aguardar então. Olha, doutora Janaína, muito obrigado pela participação. Voltaremos aqui em novos momentos antagonistas ao longo dessa cobertura especial do impeachment de Dilma Rousseff, nesse julgamento final. Muito obrigado, boa noite.